Vamos fazer um exercício aqui. Já parou para sentir o tempo em que a gente vive? Não tô falando de prever o futuro, nada disso. É mais sobre entender o agora. O que vamos explorar hoje é o que a fonte chama de uma leitura de tempo, sabe? É uma forma de dar nome para uma sensação que, olha, talvez já esteja pairando no ar para muita gente. Sabe aquela intuição que vem antes de qualquer lógica? Aquele pressentimento, quase um silêncio no ar, de que as coisas estão mudando de um jeito fundamental, mesmo que a nossa rotina pareça a mesma de sempre. A fonte descreve isso de um jeito perfeito. É como se fosse o silêncio que vem um pouquinho antes do trovão. E é aqui que vem a ideia central de toda essa análise, o ponto-chave. Essa grande transformação, ela não é um evento que a gente está esperando chegar. Ela já é a nossa realidade. A gente já está vivendo dentro dela. A verdadeira pergunta, então, é como a gente navega por isso? Ok, mas o que é essa tempestade, afinal? A fonte descreve como um verdadeiro ponto de não retorno. Sabe, aquele momento em que as forças da mudança já estão agindo com tanta força que o mundo como a gente conhecia simplesmente não consegue mais se sustentar. E aqui está o pulo do gato. A fonte não chama isso de uma tempestade política ou econômica. Ela define como uma tempestade de consciência. O que isso quer dizer? Que a crise não começa lá fora. Ela começa dentro da gente, num nível muito, mas muito mais profundo. E olha só onde tudo começa, nesses 4 níveis aqui: no mental, no emocional, na nossa identidade e no espiritual. A grande sacada é que o mundo externo, com todas as suas crises, com toda a turbulência, é só um espelho, um reflexo do que já está rolando dentro da consciência humana coletiva. Isso vira a nossa percepção de cabeça para baixo, né? Porque significa que as mudanças que a gente vê no jornal, nas notícias, elas são o efeito, não a causa. A causa de verdade é uma reorganização interna que, olha, já está em curso faz tempo. Mas qual é o mecanismo por trás disso? Porque os sistemas antigos estão assim, desmoronando. A fonte usa um termo interessante: incompatibilidade vibracional. Isso é importante. Não se trata de um castigo ou de uma punição. É quase uma lei da natureza. Sistemas que não evoluem, que não se atualizam, eles simplesmente perdem a sintonia com a nova realidade. Deixam de fazer sentido. Tá, se os sistemas estão em colapso, qual é a função desse caos todo que a gente vê ao nosso redor? Para que serve toda essa desordem aparente? E aqui a perspectiva muda completamente. A nossa tendência é culpar o caos pelos problemas, né? Mas essa análise sugere que o caos não é o vilão da história. Ele tem outra função, muito mais importante. Essa analogia aqui é o coração de toda a ideia. O caos é como uma chuva bem forte. Pensa bem, a chuva não cria a rachadura no telhado da casa. Ela só mostra onde a rachadura já estava. Do mesmo jeito, as crises de hoje estão apenas expondo as fragilidades, as rachaduras que já existiam em nós e nas nossas sociedades. Isso nos leva para uma mudança de mentalidade gigante. A visão antiga, mais tradicional, viu o colapso como uma espécie de punição, algo que vinha de fora. A realidade, segundo essa leitura de agora, é que o colapso é um processo natural de saturação. É simplesmente o que acontece quando um sistema se recusa a se renovar. Então, quando se fala em fim do mundo, calma. Não é o fim do planeta, é o fim de um mundo. Especificamente aquele mundo interno que a gente construiu com base na separação, no medo e naquela mania de buscar as respostas sempre do lado de fora. Esse ciclo está chegando ao fim. Ok. O diagnóstico está claro. Mas e o tratamento? E a solução? A análise também aponta quais são as ferramentas que a gente precisa para atravessar essa tempestade sem naufragar. Olha que interessante, o maior desafio do nosso tempo, segundo a fonte, não é a falta de informação, é o excesso dela, sem nenhum critério. Isso cria um ruído mental que não para. E a solução? Não é buscar mais informação, é cultivar mais consciência. É a consciência que funciona como um filtro, sabe? Trazendo lucidez e discernimento para a gente separar o que importa do que é só barulho. E a fonte propõe o que chama de reset interno, que acontece em 3 passos. Primeiro, amadurecer. É trocar aquela visão de punição pela ideia de que a vida funciona por ressonância. Segundo, cultivar o discernimento, para não se afogar nesse mar de informações. E terceiro, e talvez o mais importante, buscar coerência. Alinhar o que se pensa e o que se sente com o estado de consciência mais presente. O nosso estado interno literalmente molda a nossa realidade.
Pensa só naquela sensação que todo mundo tem de que o tempo está acelerando. Para quem vive no piloto automático, essa aceleração vira o quê? Exaustão. Mas para quem consegue cultivar a presença, a mesma aceleração é sentida como intensidade. Como se a vida ficasse mais viva. E esse é um princípio fundamental aqui. Não adianta só desejar uma realidade diferente. A realidade responde ao estado interno que uma pessoa consegue sustentar com coerência. É esse alinhamento entre o que se pensa e o que se sente que, segundo a fonte, cria estabilidade no meio do furacão. Certo. E depois que a tempestade passar, o que acontece? Bom, a resposta para isso, de acordo com essa análise, depende de uma escolha individual. Uma escolha que está sendo feita agora, nesse exato momento. E essa é uma ideia bem radical. A gente se acostumou a pensar no futuro como um destino único, coletivo, sabe? Um lugar para onde todo mundo está indo junto. A fonte argumenta que não vai ser bem assim. Em vez de um futuro único, teremos uma experiência personalizada, uma realidade compatível com o nível de consciência e de coerência que cada pessoa escolheu cultivar. O futuro, então, deixa de ser algo que acontece para nós e passa a ser algo que ressoa conosco. Faz sentido? E é com essa reflexão final que a fonte nos deixa. O foco muda totalmente. A questão deixa de ser sobre o evento lá fora, sobre a tempestade em si. A pergunta passa a ser sobre a nossa identidade interna. A escolha não é sobre como parar a tempestade, mas sim sobre decidir quem cada um de nós vai ser enquanto ela inevitavelmente nos atravessa. É uma questão de responsabilidade, de escolha e, acima de tudo, de consciência.